Oi, gente! Eu já disse que o gótico começou com catedrais como essa aqui, como um termo pejorativo criado pelos renascentistas. Falei também sobre o neogótico na era vitoriana e a literatura gótica da época. Falei sobre como o gótico ironicamente levou para o cinema uma técnica renascentista. Nesse último vídeo da série, falarei sobre a subcultura gótica e o gothic rock. With digital grace, blonde and bright, AI love it down, a captivating sight. O termo gótico, aplicado à música, já era usado antes da explosão do gothic rock, de forma mais vaga e descritiva, para músicas ou artistas que apresentavam uma atmosfera sombria, misteriosa, dramática ou melancólica, com um certo senso de fatalidade ou horror. Um dos primeiros usos registrados do termo gothic rock para descrever uma banda de rock foi feito pelo crítico John Stickney, em outubro de 1967, se referindo à banda The Doors, em um artigo para o jornal The Williams Record, intitulado Four Doors to the Future, Gothic Rock is Their Thing. Nessa época, o pós-punk e o movimento gótico como o conhecemos ainda não existiam. Stickney estava usando gótico no sentido da literatura gótica, sombrio, dramático, misterioso, com um certo tom de desgraça ou fatalidade, e que evoca ambientes obscuros ou sinistros. As letras de Jim Morrison frequentemente exploravam temas de morte, sexo, loucura, decadência, alienação, rebelião contra a autoridade, misticismo, ocultismo e a busca por experiências transcendentais, muitas vezes destrutivas. Músicas como The End, When the Music's Over, Riders on the Storm e Strange Days carregam um peso existencial e uma atmosfera de fatalidade. A música do The Doors, embora enraizada no blues, rock psicodélico e jazz, tinha uma atmosfera distintamente sombria e hipnótica. O órgão, especialmente o Vox Continental e o Gibson G101 de Manzarek, era fundamental, criando texturas densas, dramáticas e muitas vezes assombrosas que davam à banda um som diferente de seus contemporâneos. Seus arpejos e acordes menores podiam ser bastante melancólicos. O vocal de Morrison era profundo, dramático, poético e muitas vezes carregado de uma melancolia ou fúria que se alinha com a sensibilidade gótica. Sua persona de poeta maldito também é um traço gótico clássico. Algumas de suas músicas, como The End, são longas e quase ritualísticas, construindo uma tensão e uma atmosfera densa, similar a como algumas bandas góticas mais tarde fariam. The Doors não é gothic rock no sentido do gênero que surgiu nos anos 80 com Bauhaus, Sisters of Mercy, etc. O som, as influências e o contexto histórico são diferentes. Eles são melhor descritos como uma influência protogótica ou uma banda com sensibilidades góticas. Sua exploração de temas sombrios, a atmosfera dramática e a performance carismática e misteriosa de Jim Morrison abriram caminho ou ecoaram temas que seriam centrais para o gothic rock décadas depois. É um ótimo exemplo de como a terminologia musical evolui e como certas bandas, mesmo de gêneros diferentes, podem ter características que ressoam com movimentos futuros. The Doors, com sua escuridão e poesia existencial, sem dúvida tocou em cordas que mais tarde seriam as fundações do gótico. Screaming Jay Hawkins é também considerado uma influência seminal para o gothic rock, mas ele não é gothic rock no sentido tradicional do gênero. Sua música é fundamentalmente blues, rhythm and blues, soul e rock and roll. A razão pela qual ele é frequentemente citado como uma figura gótica ou protogótica se deve à sua estética visual macabra e suas performances teatrais chocantes, muito antes de o termo gótico ser aplicado à música. Hawkins, na verdade, é considerado o pai do shock rock de Alice Cooper, Arthur Brown, Marilyn Manson
e Rob Zombie. O shock rock foca no aspecto mais visceral e performático do terror, utilizando elementos de horror de forma explícita e teatral para provocar e entreter. We're gonna take it to the max tonight! Já o gothic rock mergulha no gótico literário e em seus temas de melancolia, introspecção e romantismo sombrio, criando uma atmosfera mais etérea e poética. Após a explosão inicial do punk rock em meados dos anos 70, surgiu um movimento musical mais diversificado e experimental conhecido como pós-punk. Caracterizado por uma rejeição das convenções do rock tradicional e uma abertura a influências variadas, o pós-punk afastou-se da simplicidade crua do punk. Os músicos exploraram novas sonoridades, incorporando elementos de dub, funk, música eletrônica, krautrock, música avant-garde e world music. A ênfase deslocou-se da agressão direta para a atmosfera, textura, complexidade rítmica e introspeção lírica. Este período fértil de experimentação criou o ambiente propício para o desenvolvimento de vários subgêneros, incluindo o gothic rock. Dentro do amplo espectro do pós-punk, várias bandas começaram a desenvolver um som distintamente mais sombrio e atmosférico, lançando as bases para o que viria a ser o gothic rock, mesmo que algumas delas resistissem ao rótulo ou tivessem carreiras curtas. A banda Joy Division é considerada uma precursora essencial. A sua música, particularmente nos álbuns Unknown Pleasures, 1979, e Closer, 1980, caracterizava-se por uma sonoridade austera e minimalista, baixo melódico e proeminente, de Peter Hook, guitarras texturizadas, bateria hipnótica e a produção atmosférica de Martin Hannett. As letras de Ian Curtis, cantadas na sua voz barítona profunda e assombrada, exploravam temas de alienação, desespero, perda de controle e angústia existencial. Figuras associadas à banda, como o manager Tony Wilson e o produtor Hannett, usaram explicitamente o termo gótico para descrever a sua música já em 1979, reconhecendo a sua atmosfera sombria e melancólica. Tendo emergido da cena punk londrina, a banda Siouxsie and the Banshees, liderada por Siouxsie e Sioux, evoluiu rapidamente para um som mais complexo e atmosférico. Álbuns como Join Hands, 1979, e especialmente Juju, 1981, são considerados marcos protogóticos. A sua sonoridade combinava guitarras com efeitos, como flanger, chorus, descritas como cortantes ou turbilhantes, linhas de baixo proeminentes e ritmos de bateria muitas vezes tribais ou hipnóticos. A voz poderosa e o estilo visual enigmático de Siouxsie Sioux tornaram-na um ícone influente para a estética gótica. Liderados por Robert Smith, The Cure também transitou do pós-punk inicial para uma sonoridade progressivamente mais sombria e introspectiva. A trilogia de álbuns 17 Seconds, 1980, Faith, 1981 e Pornography, 1982, é fundamental para a definição do som gótico. Caracterizam-se por paisagens sonoras atmosféricas e melancólicas, criadas com guitarras com eco e coros, linhas de baixo hipnóticas e teclados minimalistas. As letras de Smith exploravam temas de amor, perda, desespero, isolamento e niilismo. Pornography, com a sua atmosfera opressiva e letras angustiadas, começando com It Doesn't Matter If We All Die, é frequentemente citado como um dos álbuns góticos por excelência. Embora frequentemente rotulados como a primeira banda gótica, a emergência inicial da banda Bauhaus entre 1978 e 79 situa-se nesta fase de transição,
fazendo a ponte entre a experimentação pós-punk e uma estética gótica mais definida. Apesar de falar sobre o ator que fez o Drácula do filme de 1931, a letra de Bela Lugosi's Dead pende mais para o melancólico do que para o puramente aterrorizante, embora contenha elementos sombrios. A repetição da frase Bela Lugosi está morto estabelece um tom de finitude e perda. As imagens de capas pretas translúcidas brancas, vítimas foram sangradas e caixão preto forrado de veludo vermelho evocam uma atmosfera sombria e ligada à morte, mas não necessariamente de terror no sentido de causar susto ou repulsa imediata. A menção das noivas virgens passando pelo seu túmulo, coberto de flores mortas do tempo, sugere uma sensação de luto e passagem do tempo. A imagem do conde sozinho em um quarto escuro também contribui para uma sensação de isolamento e tristeza. A repetição hipnótica de não morto poderia ser vista como um elemento de terror, mas no contexto da música, parece mais uma aceitação sombria e contemplativa do legado do ator e de seu personagem icônico. A letra não busca assustar diretamente, mas sim criar uma atmosfera melancólica e contemplativa sobre a morte e a imortalidade associadas à figura de Bela Lugosi e seu papel como Drácula. Há uma beleza sombria e uma sensação de perda permeando a canção, mais do que um terror visceral. É justamente essa abordagem que faz de Bela Lugosi's Dead um marco para o Gothic Rock. Ela usa o ícone do vampiro para explorar temas de alienação, decadência e a beleza do sombrio, em vez de apenas o medo. É a atmosfera que a torna gótica, não o gore. Pode argumentar-se que o Gothic Rock funciona como uma manifestação do romantismo no final do século XX. O movimento romântico original, do qual a literatura gótica foi uma componente-chave, valorizava a emoção intensa, a subjetividade, o individualismo, a imaginação, a natureza, especialmente nos seus aspectos sublimes e terríveis, e frequentemente uma rebelião contra as normas sociais e o racionalismo iluminista. O Gothic Rock ecoa estas preocupações centrais. As suas letras mergulham em emoções intensas como melancolia, desespero, amor obsessivo e angústia. A música procura ativamente criar atmosferas poderosas que evocam o sublime, o pavor e a tristeza, equivalentes sônicos das paisagens e sentimentos românticos. A subcultura gótica, com a sua ênfase no estilo individual distinto e na rejeição da estética mainstream, reflete o individualismo e o não conformismo românticos. Além disso, a fascinação explícita por temas centrais ao gótico romântico, morte, sobrenatural, morbidade, estéticas históricas, particularmente vitoriana, é inegável. Deste modo, o Gothic Rock pode ser visto como um veículo que transportou o espírito e os temas nucleares do romantismo e do gótico histórico para uma linguagem musical e subcultural moderna, demonstrando a notável continuidade destas preocupações artísticas e filosóficas através do tempo. O Gothic Rock e a subcultura associada representam uma continuação e reinterpretação significativas da longa tradição gótica no mundo contemporâneo. Num período marcado pela desilusão pós-punk e pelas incertezas sociais e políticas, o gótico ofereceu uma linguagem estética e um conjunto de temas que ressoavam com jovens que se sentiam alienados ou atraídos por sensibilidades mais sombrias e introspectivas. Forneceu uma identidade, uma comunidade e uma forma de expressão artística que validava a melancolia, a fascinação pelo macabro e a rejeição do otimismo superficial. A sua persistência e evolução demonstram o apelo duradouro da sensibilidade gótica
como forma de explorar os aspectos mais sombrios, complexos e misteriosos da experiência humana. O sublime da literatura gótica, aquela sensação de admiração avassaladora misturada com medo, encontra o seu equivalente sônico nas paisagens sonoras amplas e atmosféricas criadas pelo Gothic Rock. Uso de reverb intenso e guitarras processadas. Teclados etéreos, procurando envolver e dominar o ouvinte. Vozes dramáticas e as letras que abordam forças incontroláveis, morte, loucura ou angústia existencial profunda, evocam o terror psicológico e a sensação de pequenez perante o desconhecido. Shadows fall on the wall. Whispering winds tell a tale. A tristeza penetrante, a contemplação da decadência e o peso do passado são expressos musicalmente através do uso predominante de tonalidades menores, melodias lamentosas e ritmos por vezes lentos e arrastados. As letras introspectivas focam-se frequentemente na perda, no desespero, no amor fracassado e na mortalidade. Visualmente, a estética gótica, com a sua preferência pelo preto, cor do luto, e as suas referências à moda vitoriana, uma era associada a uma certa solenidade e repressão, mas também a uma estética de luto elaborada, funciona como um eco das ruínas físicas do gótico literário, simbolizando uma ligação a um passado idealizado ou decadente e uma afinidade com a beleza encontrada na decadência. As ruínas da literatura e cinema góticos podem ser internalizadas, representando estados psicológicos de fragmentação ou refletindo a decadência urbana do final do século XX. O fascínio pelo sobrenatural e pelo inexplicável manifesta-se diretamente nas letras que abordam vampiros, como em Bela Lugosi's Dead, fantasmas, ocultismo e outros temas de horror. Musicalmente, a atmosfera de estranheza é criada através de efeitos sonoros, reverb, eco, guitarras invertidas, harmonias dissonantes, estruturas de canção não convencionais e a própria qualidade fantasmagórica de algumas vocalizações ou texturas instrumentais. A intensidade emocional, o individualismo, a rebelião contra as normas sociais, a fascinação pela morte e pelo macabro, e a atração pelo exótico ou proibido, todos elementos do romantismo e do gótico literário, são centrais no Gothic Rock. As letras poéticas, as performances teatrais, a celebração de temas mórbidos e a própria postura não conformista da subcultura gótica são expressões claras desta sensibilidade romântica sombria. Contudo, o Gothic Rock não se limitou a copiar passivamente os temas góticos históricos. Estes foram transformados e reinterpretados no contexto específico da cultura jovem do final do século XX e através do meio expressivo do rock amplificado. O castelo assombrado da literatura gótica pôde transformar-se numa metáfora para o aprisionamento psicológico, a alienação urbana ou as estruturas sociais opressoras. O sublime, outrora encontrado principalmente na grandiosidade da natureza, como nas pinturas de Friedrich, podia agora ser evocado pela imensidão e poder do som amplificado numa sala de concertos escura, ou pela complexidade avassaladora da tecnologia e da sociedade moderna. A figura do vampiro ou do monstro podia ser usada para explorar temas de alteridade, sexualidade reprimida ou crítica social. O Gothic Rock filtrou o legado gótico através das lentes do pós-punk, da Guerra Fria, das ansiedades urbanas e da cultura de massas, conferindo-lhe uma nova relevância e forma de expressão. Na mesma época em que surgia o pós-punk e o Gothic Rock no Reino Unido, nos Estados Unidos surgia o Death Rock. Surgido principalmente na costa leste dos Estados Unidos, o Death Rock também teve seu desenvolvimento no Reino Unido, especialmente em clubes como o Batcave. Ele se distingue por ser uma fusão do punk rock e post-punk com uma estética sombria, teatralidade inspirada em filmes de terror B,
e um senso de humor negro. A relação entre o death rock e o gótico é bastante intrínseca e por vezes confusa. Muitas vezes, o death rock é considerado um subgênero do rock gótico, ou pelo menos um gênero irmão, que se desenvolveu em paralelo com o gótico britânico. As principais diferenças e semelhanças são: enquanto o rock gótico britânico tem raízes mais ligadas ao post-punk experimental e bandas como Bauhaus e Siouxsie and the Banshees, o death rock americano nasceu mais diretamente do punk rock, incorporando sua energia e agressividade. Ambos os gêneros compartilham temáticas sombrias, mórbidas e melancólicas, além de uma estética visual que valoriza o preto, maquiagem pesada e elementos que remetem ao horror e ao macabro. No entanto, o death rock tende a ter um toque mais camp e direto, com referências claras a filmes de terror antigos e um senso de humor mais explícito. O death rock costuma ter uma sonoridade mais crua, com guitarras distorcidas e uma seção rítmica pulsante e repetitiva. Os vocais podem variar de melancólicos a agressivos e estridentes. O rock gótico, por sua vez, pode ser mais melódico, atmosférico e incorporar elementos eletrônicos ou orquestrais. Na prática, muitas bandas e fãs transitam entre os dois estilos, e a distinção pode ser sutil em alguns casos. O próprio termo gótico acabou se tornando um guarda-chuva para diversos subgêneros com sonoridades e estéticas similares, e o death rock se encaixa perfeitamente nesse universo. Alguns dos nomes mais influentes e representativos do death rock incluem Christian Death, considerada uma das bandas pioneiras do death rock americano, especialmente com seus primeiros trabalhos como Only Theatre of Pain. O vocalista Ross Williams é uma figura icônica do gênero. 45 Grave, outra banda seminal da cena californiana, conhecida por sua sonoridade agressiva e a presença marcante da vocalista Dana Cancer. Alien Sex Fiend, embora britânicos, incorporaram muitos elementos do death rock em seu som excêntrico e teatral. O death rock é um estilo de cabelo icônico que está fortemente associado à subcultura death rock e, por extensão, à cena gótica. Ele é uma variação do clássico moicano punk. Paralelamente, surgiu também a Dark Wave. Diferentemente do Gothic Rock, que é mais focado em guitarras, a Dark Wave dá grande ênfase aos sintetizadores, drum machines e outros instrumentos eletrônicos, criando paisagens sonoras mais etéreas, atmosféricas e, por vezes, industriais. Assim como o gótico, a Dark Wave explora temas de melancolia, tristeza, introspecção, mistério e uma sensação de sombrio, mas muitas vezes de uma maneira mais etérea e menos agressiva. Embora possa ser introspectiva, a Dark Wave frequentemente possui batidas eletrônicas que a tornam mais dançante, com andamentos que variam de lentos a moderados. Os vocais podem ser etéreos, sussurrantes, profundos ou até mesmo operísticos, contribuindo para a atmosfera geral da música. As letras tendem a ser mais poéticas, filosóficas ou abstratas, abordando temas existenciais, amor, perda, sonhos e o sobrenatural. Subgêneros da Dark Wave incluem Ethereal Wave, uma vertente mais suave e onírica da Dark Wave, com vocais femininos etéreos e guitarras com muito reverb. Bandas como Cocteau Twins e This Mortal Coil são exemplos clássicos. Neoclassical Dark Wave incorpora elementos de música clássica, como orquestrações e vocais operísticos, criando uma sonoridade grandiosa e dramática. Dead Can Dance é o exemplo mais proeminente. Cold Wave, termo mais usado na França para um estilo mais minimalista, gélido e eletrônico, muitas vezes com vocais em francês. Os fãs da subcultura gótica geralmente apreciam e consomem música Dark Wave, e vice-versa. Em muitos lugares,
os termos são usados quase como sinônimos ou como subcategorias um do outro. Em certas regiões da Europa, Dark Wave é até um termo guarda-chuva para a música gótica em geral. O Cybergoth é uma subcultura que se destaca pela sua estética futurista e pós-apocalíptica, misturando elementos do cyberpunk, gótico, raver e rivethead. Ao contrário do gótico tradicional, que foca mais no rock, o Cybergoth é centrado na música eletrônica. O termo Cybergoth foi citado pela primeira vez em 1988 no Reino Unido, pela empresa Games Workshop em seu RPG Dark Future. No entanto, o estilo Cybergoth em si só surgiu uma década depois, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ele combinou elementos da música industrial com o estilo Graver, que era uma mistura do estilo raver britânico com o Club Kid. É importante notar que, embora o Cybergoth tenha influências visuais do gótico, ele geralmente não é considerado parte da subcultura gótica, pois sua base musical é primariamente eletrônica e não o rock gótico. A tribo Cybergoth se veste de uma forma que mescla elementos da cultura gótica, raver, cyberpunk e rivethead. Extensões de cabelo, chamadas falls ou cyberlocks, são um marco do estilo. Apesar do Gothic Rock desde a sua origem ter raízes no gótico romântico literário, a consolidação e a maior visibilidade do Goth romântico como uma vertente estética e musical mais específica e reconhecível dentro da cena gótica se deu mais fortemente nos anos 90. Foi nesse período que o visual, as temáticas e a sonoridade mais etérea e melancólica se tornaram mais difundidos e desenvolvidos. A influência de filmes daquela década como Entrevista com o Vampiro e Drácula de Bram Stoker e a expansão da subcultura gótica para além dos seus primeiros nichos contribuíram para essa popularização. Poderíamos dizer que os anos 80 plantaram as sementes e forneceram a base musical e estética, mas os anos 90 foram o período de florescimento e solidificação do goth romântico como o conhecemos, com muitas bandas e estilos visuais que são emblemáticos dessa vertente surgindo e se consolidando nessa década, como Type ou Negative. Indiscutivelmente, uma das bandas mais emblemáticas do goth romântico dos anos 90, com letras sobre amor, morte, vampirismo e melancolia, e a voz profunda e dramática de Peter Steele, eles definiram o Gothic Metal com uma forte veia romântica em álbuns como Bloody Kisses, 1993, e October Rust, 1996. Na subcultura gótica, a moda romantic goth mistura elementos vitorianos e medievais, e existe a paixão por ruínas, cemitérios e também pela natureza, igual aos do romantismo literário. O Gothic Metal é um subgênero do heavy metal que se destaca por sua atmosfera sombria, melancólica e muitas vezes grandiosa. Ele combina a agressividade e o peso do metal com as texturas e os temas do rock gótico. Características do Gothic Metal: atmosfera sombria e melancólica. É uma característica central, com melodias muitas vezes tristes e introspectivas. Vocais variados. É comum encontrar uma diversidade de estilos vocais. Inicialmente, era frequente o contraste entre vocais masculinos guturais, ao estilo do death metal, e vocais femininos limpos, muitas vezes líricos ou operísticos, uma abordagem conhecida como a Bela e a Fera. Com o tempo, bandas exploraram outros tipos de vocais limpos masculinos e femininos. Riffs de guitarra, pesados e melódicos. As guitarras mantêm a pegada do metal, mas frequentemente incorporam melodias que adicionam a atmosfera gótica. Presença de teclados e orquestrações. O uso de teclados é fundamental para criar a atmosfera.
adicionando texturas, sintetizadores e, em muitas bandas, elementos orquestrais que dão um toque mais grandioso e sinfônico. Temas líricos. As letras abordam temas como amor, perda, tristeza, morte, romance sombrio, fantasia gótica e elementos de horror. O Gothic Metal começou a surgir no início dos anos 90, no Reino Unido, como um desdobramento do Death e Doom Metal. Bandas pioneiras do norte da Inglaterra, como Paradise Lost, My Dying Bride e Anathema, conhecidas como Peaceville 3, por estarem na gravadora Peaceville Records, são creditadas por serem as precursoras do gênero, incorporando elementos mais melancólicos e atmosféricos ao som pesado do Death e Doom. O álbum Gothic, do Paradise Lost, lançado em 1991, é frequentemente citado como um marco, ajudando a definir o gênero e a dar-lhe o nome. Nos meados dos anos 90, o gênero se expandiu, com bandas como o Theatre of Tragedy, Noruega, sendo cruciais para popularizar o estilo de vocais A Bela e a Fera. E por que góticos se reúnem em cemitérios? A associação entre a subcultura gótica e os cemitérios é um estereótipo comum, mas a realidade é mais complexa e matizada. Embora alguns góticos realmente frequentem cemitérios, as razões para isso são muito diferentes das concepções populares equivocadas, como vandalismo ou rituais sombrios. Na verdade, a escolha dos cemitérios como local de reunião ou visita para alguns góticos está ligada a uma série de fatores: estética e apreciação artística. Muitos cemitérios antigos são verdadeiras galerias de arte a céu aberto, com esculturas tumulares, mausoléus elaborados e arquitetura gótica ou neogótica. Para os góticos, que frequentemente têm uma forte apreciação por estéticas sombrias, dramáticas e historicamente ricas, esses locais são fontes de inspiração e beleza. É como visitar um museu ao ar livre. The silence here is beautiful, isn't it? Even the stones speak of eternity. Paz e tranquilidade. Longe do barulho e da agitação das cidades, os cemitérios oferecem um ambiente de silêncio e introspecção. Esse clima de calma é valorizado por muitos góticos para leitura, ouvir música, refletir sobre a vida e a morte, ou simplesmente desfrutar de um momento de paz. Conexão com o memento mori e a transitoriedade. Como discutido anteriormente, o memento mori é um conceito central na cultura gótica. Os cemitérios são o epítome desse lembrete da mortalidade humana. A presença em um cemitério pode ser uma forma de confrontar a finitude da vida de maneira serena, lembrando-se da transitoriedade da existência e, para alguns, buscando um maior apreço pela vida que se tem. Cemitérios antigos carregam consigo muitas histórias e uma atmosfera de mistério. Para aqueles que se interessam por história, folclore e o lado mais sombrio da existência, os cemitérios são locais fascinantes que estimulam a imaginação. É crucial ressaltar que a maioria dos góticos que frequentam cemitérios o fazem com o máximo respeito. A ideia de que góticos vandalizam túmulos ou realizam rituais é um estereótipo prejudicial e falso. Pelo contrário, muitos veem os cemitérios como lugares sagrados de descanso e memória, e sua presença é geralmente marcada pela contemplação e admiração, não pela destruição. Em uma sociedade que muitas vezes evita o tema da morte e o que é considerado sombrio, os cemitérios podem ser um lugar onde alguns góticos se sentem mais à vontade, pois ali encontram um ambiente que, de certa forma, ressoa com sua própria sensibilidade e visão de mundo. Importante lembrar que góticos preferem clubes, festivais góticos, eventos temáticos ou simplesmente grupos online para interagir com outros membros da subcultura. A visita a cemitérios é uma preferência individual de alguns, não uma regra universal para todos os góticos. Outras variações do estilo gótico surgiram, como as fadas
E o pastel goth, onde as cores escuras dão lugar aos tons pastéis e os elementos sombrios como cruzes, morcegos, aparecem de forma mais, digamos, fofa. E então, gostou dessa série de vídeos sobre o gótico? Sabia de tudo isso? Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.